sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou o Luciano Souza e esse é o nosso 22º episódio. Hoje o tema é terceirização e contratos, tá? Antes da gente começar aquele bate-papo com o nosso convidado, gostaria de agradecer a audiência e os 7.000 inscritos no canal. Você que tem nos assistido, que tem compartilhado, que tem curtido e apertado o sininho, muito obrigado por você estar com a gente sempre nos novos vídeos, nas novas etapas do Em Questão Cash, tá? E você que está nos assistindo que não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho, que você receberá novos conteúdos, tá? Queria agradecer também aos apoiadores G5M, LD Tech, Mercadinho Mix Baratinho, a LTS Síndico, representado pelo Anderson, Kit Gás Brasil. Logo a gente vai ter o Condox, né? Logo mais aí uma nova marca aí para estar no Em Questão Cash, a Estação 80 e o Elaino, né? Foi um evento muito legal, adote uma criança e leve ao McDonald's, isso foi muito legal, né, Anderson? Com certeza. Foi sensacional, foi muita gente, inclusive ele está fazendo um novo e foi muito mais de 200 crianças, né? Isso Foi é muito legal importante, mesmo. né? O Rodrigo da Vila Alice, logo a gente vai querer os dois aqui. Da Vila Alice é treinamento de futebol para criança, né? Ele ajuda, ele tira do bolso dele. Legal pra caramba isso. E logo a gente vai colocar a festa do Dia das Crianças, que foi no Reserva Morato. Tá, pessoal? E vamos começar com o tema hoje, apresentando a nossa ilustre, né, doutora Carla. Seja bem-vinda, Mais doutora. uma vez aqui com vocês, com muito prazer. Doutora, pode ter certeza que aqui a gente não vai pôr apelido em você. Do último vídeo, Faz favor. no último vídeo a gente não pôs apelido, a gente simplesmente falou que parecia, mas a gente não vai fazer isso. Mas Eu espero que não. não vamos fazer isso com mais ninguém, por favor, hein? E queria apresentar o cara que é Imagina, novo. é novo O aqui, é a Anderson. primeira vez que eu estou aqui presente, né? É. Mas agradecendo sempre a audiência aí, que tá crescendo bastante aí. Ele já tá Obrigado. quase pegando na minha mão, porque tá bem colado aqui, ó. Tá vendo, Não, então? filho, não vou pedir em casamento, não. Doutor, a gente vai entrar nesse tema hoje, terceirização e contratos. É uma coisa que é bem complicada, né, doutora? Se não for feito da forma correta, né, vai causar problema. Que a gente nunca sabe quando o prestador de serviço ele vai ser um bom prestador ou um mau prestador. Então, Sim. o contrato facilita aí e dá um caminho para minimizar os problemas que podem advir de um mau profissional, que infelizmente o mercado está aí e a gente não tem como adivinhar, né? Só o E às dia a vezes dia, né? até por uma infelicidade, que a pessoa, às vezes você vai, pega a referência, faz todas as pesquisas corretas e não tem nada. Um condomínio, ele fez um excelente condomínio, um trabalho. excelente trabalho e por algum motivo, quando você contratar, você tem alguma questão ali. Doutora, Né? e você aí- viu aqueles contratos nebulosos? O contrato que o cara, que é sempre o que é contratado sai ganhando e o contratante sai perdendo em tudo, né? O que a gente chama de contrato leonino. Então, é tudo para uma parte E nada e pra nada outra. para outra. Por isso que a gente sempre falou, né, doutora? A nossa última entrevista com você aqui, a gente tinha falado que hoje o síndico tem que ter as empresas com ele, jurídico. Ele tem que ter uma estrutura. Tem que ter uma estrutura, ele tem que ter pessoas ali do lado dele orientando ele nessas situações, né? E, lógico, que o conselho, o subsíndico, tem que participar disso e tomar posição. Com Né? certeza, porque, lógico, a gente sabe que as decisões são tomadas pelo síndico, mas quando ele divide essa responsabilidade com o corpo diretivo, a chance de haver um erro ou um imprevisto, ele diminui, né? Todos estando cientes do que vai ser contratado, qual vai ser o escopo da prestação de serviço. Então, isso é muito importante. E, às vezes, o síndico não tem a visão de quem está morando lá e vivenciando, né? Ainda mais hoje com síndicos profissionais, que a gente, né, é o que mais está acontecendo hoje, né? A contratação de síndico profissional. Se é um síndico morador, ele já sabe a dor do condomínio, ele já vai buscar o que melhor se adequa. Então, o síndico
precisa ouvir o seu corpo diretivo, o seu conselho, e vice-versa, o conselho e os moradores em geral que querem participar. Tem muita gente ativa hoje em dia, né? Tem outros condomínios, o pessoal não gosta de participar muito, aí vai muito do perfil, né, de cada... Eu falo que não é nem a pessoa desconfiar, mas tem que participar, doutora. Tem que participar. O Não segredo importa é participar. se confia, se não confia, tem que participar, porque depois, na hora de uma assembleia, aqueles questionamentos, aquelas perguntas desnecessárias, aquelas confusões, porque não entendeu, porque não se verificou na hora, ou entre aspas, né? Eu acho que isso E tem evita, né? e tem uma coisa muito pior. Muitas pessoas ela observam, não entendem, vai pro bendito Google, faz uma pesquisa lá, que às vezes o que está lá escrito é para um caso isolado e vende a ideia para todos os moradores que é a lei. E isso está errado. Por isso que eu acho que acho que a sacada, né, doutor, é sempre ter um advogado junto ali, dando a orientação, ver aí as questões do contrato, né? E até fazendo o gancho, Luciano, dessa história do síndico profissional, como a doutora colocou, que hoje é em massa, né? Muito morador não quer mais e não quer tocar nisso. E aí sempre tem a questão de a empresa foi eleita. Então chegou uma empresa e ela foi eleita. Sim. Então a regra, né, o poder ali é igual a um síndico, vamos dizer, a título de convenção. As mesmas prerrogativas para um CNPJ vale para o CPF do morador e vice-versa? É a mesma coisa. O que muda é a forma de contratação. O síndico, ele é eleito pela Assembleia, né? Quer seja ele morador ou um síndico profissional, e a partir daí ele passa a responder criminalmente pelo condomínio. Geralmente é feito um contrato, onde o corpo diretivo assina esse contrato de prestação de serviço, com algumas regras, algumas obrigações. É mais por cautela, porque, na verdade, o que rege esse mandato do síndico é o Código Civil. E o que está na convenção. E o que está na convenção. Então, a gente coloca, é uma contratação? É uma prestação de serviço? Sim. Só que tem alguns detalhes que diferem, né, de uma empresa terceirizada qualquer aí. Como, por exemplo, no caso de uma destituição. Segue o mesmo rito. Segue o rito do que está no Código Civil e a convenção. Não é simplesmente, olha, não quero mais a sua prestação de serviço e você rescinde o contrato, aí o conselho lá vai rescindir o contrato. Não, aí tem um ritual, um procedimento específico para esses casos, né? Porque às vezes acontece, o condomínio contrata um síndico e, de repente, no meio do caminho, percebe que ele não está conduzindo da forma e responder na expectativa que aquele condomínio esperava daquele profissional. Acontece. Aí alguns renunciam, outros não, e tem todo aí um procedimento. Doutora, e mais uma questão. Teria algum problema do cara que participa como síndico profissional ter uma empresa e não necessariamente ele ter um lugar fixo, né? Dele participar, mas o CNPJ dele está em dia, o CPF dele está em dia, tudo em ordem, porque você pesquisa CNPJ e CPF. Sim. Né? Ele não teria problema ele ganhar e não teria problema dele participar. Isso não inibe ele de participar de nada, né? Eu não entendi muito bem a sua pergunta, mas... Aquele caso que a gente teve da pessoa falar que eu fui no endereço dele, ele não tem endereço fixo, o endereço Hoje todo mundo... hoje é muito comum
as pessoas trabalharem em casa, em home, e assim, o fato de você não ter uma estrutura, até por economia. Até porque o síndico, né? ele abre o CNPJ e não necessariamente ele precisa ter um local, porque ele atende dentro do condomínio. Exatamente. O espaço dele, o escritório dele é o condomínio. Ele não vai receber o condomínio ele não vai receber outros condomínios contrário. dentro do condomínio. Mas o escritório dele... A questão até é que hoje, por causa vamos dizer que nós ficamos aí um bom período todo mundo fechado, mudou-se os modelos, né? Sim. Então, o Brasil estava acostumado com aquele modelo onde o endereço que estava no CNPJ é o endereço comercial. Uhum. Hoje, não. Hoje, eu vou dizer da própria LTS, nós temos o modelo americano. Então, nós temos aí as equipes, temos os hubs de atendimento, o endereço, por exemplo, que está nosso lá, o endereço fiscal, onde é a empresa contratada que faz a contabilidade e auditoria para nós, e nós temos a central de atendimentos. Aí, por que nós escolhemos esse modelo? Flexibilidade, então eu consigo ter vários pontos de atendimento, todos agendados, e pela própria nossa demanda, né, Luciano, por causa dos condomínios, nós temos que ter agilidade, pessoas em campo. Então, nós mesclamos. E muita gente ainda está preso, né? Com a ideia lá atrás de 50 anos, onde o cara tem que ter... E outra, né? Eu sempre falo, condomínio, o atendimento é local. Não é num escritório, eu não sou mercado, campo né? Mesmo. É ali. Você pode falar melhor, porque até as empresas grandes de administradora hoje, elas têm o local físico, porque elas precisam ter o local físico até por reuniões e tratativas, né? Porque eles tratam com várias empresas, né? Sim. Mas os funcionários que cuidam do condomínio trabalham de casa. Então, tudo home office. Escritórios jurídicos, prestadores de serviço, ele tem lá o seu endereço fiscal, mas ele trabalha da casa dele. Hoje é uma praticidade, hoje, né? E até melhor para o próprio funcionário isso. Sim. O trânsito em São Paulo é absurdo. Exato. É horrível. É absurdo. É uma perda de tempo. Aquele deslocamento de 2 horas, ele retorna em benefício para a própria empresa. Eu lembro, faz um pouco tempo, que eu estava trabalhando numa grande administradora, eu levava 3 horas da minha casa ao hub de atendimento. 3 horas. Claro que eu só precisava ir 2 vezes por semana e o restante era home. Quando estava em home, a produtividade era excepcional. Essas 3 horas parecia que rendia 6. E é o que as empresas estão fazendo. Sim. Reduz, quer dizer, ninguém precisa mais ter prédios enormes, né? Todo mundo home, tem aí um hub de atendimento, onde faz as reuniões, tudo online, isso para dar agilidade, conforto para os funcionários e dar atenção e dar mais tempo para o cliente. Sobra mais tempo, é isso. Muito exatamente. Mesmo. Você dinamiza o seu cronograma lá diário, sua agenda, você atende muito mais pessoas, Sim. Né? Fica mais disponível do que se você tivesse que fazer uma visita. Hoje, num trânsito, você programa lá 1, 2, uma na parte da manhã, uma na parte da tarde. E online então, você faz 8 reuniões num dia, ou até mais. Então, na verdade, o Brasil, ele é muito, vamos dizer assim, vanguardista em algumas questões, né? Mas isso eu acho muito legal, pelo menos São Paulo, a região sudeste, né? O sul, que está muito agitado com tecnologia, nós estamos seguindo coisas que nos Estados Unidos já acontecem há mais de 50 anos. Olha que vergonha, e nós aqui começando faz uns 3 anos a ter esse papel de home, né? Que eu acho que é mais interessante. Claro que vai ter algumas empresas, né, Luciano, que não tem como fazer home. Depende do que é. Sabe o que é legal? Hoje, essa fala híbrido, ela é uma coisa que está funcionando para tudo. A empresa, ela te dá uma escolha. Você quer trabalhar de home em casa? Você quer vir para o escritório? Você quer mesclar? Fica a seu critério. Tem empresa fazendo. Tem gente que não aguenta ficar em casa. Sim. Como tem gente que prefere estar dentro de casa e segue o rito.
né, doutora? Eu já prefiro o híbrido, porque aí tem dia que você tá mais concentrado, tá falando, não, deixa eu ficar em casa, aqui eu tenho alguma coisa mais importante, ou trânsito. E tem dia que você vai, não, vamos sair, vamos ver gente, vamos interagir. Sim. Fazer que nem numa empresa que eu trabalhei, que a parte administrativa, eles são híbridos, até hoje eles são, é uma empresa grande. E aí tinha esse negócio do cara falar assim, ó, hoje eu não vou, quero ficar de casa. E aí um dia o cara foi, chegou lá, com a cara toda, barba mal feita, cabelo tudo desarrumado, aí falou, mano, vai pra casa. É melhor. Você esqueceu que você tinha que ficar de home hoje? Fica de home. Não, mas a questão do home, as pessoas também têm que entender. Opa, tem que estar ali como tivesse no escritório. Então, logo a gente põe uns vídeos. Não vamos colocar vídeo de coisa nenhuma, não. Os caras fazendo home, vídeo e esquece o computador ligado. Quando dá para fazer uma reunião com a câmera fechada, né? Aí o cara levanta, olha, tô com um problema no meu vídeo. O camisão e o resto é bermuda, chinelo. Não, o problema, já teve casos até, não posso falar em empresa que eu estava, mas foi muito engraçado. A pessoa, nós fazendo reunião, a pessoa estava no toalete. Nossa. As pessoas esquecem. E esqueceu. E nós tudo lá, deu aqueles 3 segundos de silêncio que parecia eternidade. Meu Deus. Muita gente começou a rir. E o diretor da empresa mandando para derrubar a pessoa. É feio, né? É feio. O legal é que esses temas hoje industriais, para o aparelho de condomínio, né, doutora? Tá ficando uma coisa bem profissional mesmo. Sim. Tá se trazendo algumas situações que são de indústrias, que são... que as próprias construtoras já trazem já para a área de sindicância para que você siga esse rito e seja profissional. Vai acabar esse negócio de... Antigamente, né, os edifícios eram aqueles condomínios pequenos, alguns nem tinham elevador, uma portaria que nem existia uma portaria, tinha um zelador lá, né? E a segurança também não era uma questão prioritária, eram outros tempos. E você vê que agora, nesse momento, me veio na memória. Meu pai era síndico do prédio que a gente morava na Zona Norte. Eu tinha 7 anos, 10 anos, né? E ele foi síndico. Era aquele síndico morador. O prédio não demandava tanto, não tinha piscina, não tinha... Malemar tinha um parquinho ali para as crianças. Então, era tranquilo, né? Hoje é complicado. A única dificuldade que tinha, que eu me lembro, é que eu e minhas irmãs tocavam o terror. Mas nós éramos... Quem, né? Vai falar com quem? Não, Né? Mas hoje é muito... Hoje a evolução e a tendência é evoluir cada vez mais, porque a cidade não tem mais para onde crescer, só vai crescer para cima. Você vê, doutora, que hoje tem que ter profissional que... Sim. Aconteceu um fato aí em São Paulo essa semana, né? Não sei se foi ontem ou foi durante a semana, de uma moradora que morreu dentro do elevador, que despencou. Um elevador antigo, que é aquele que abre, que é a porta sanfonada, abre e fecha. E aí o que a gente fala? Tá se tornando uma coisa profissional para já não acontecer mais isso. Sim. Porque o cara fala assim, não, tá funcionando. Deixa lá. Não, a empresa vai lá e fala, precisa fazer a atualização do elevador. Uma responsabilidade muito séria. Mas, doutora, eu tava vendo comentários aí que já existe reuniões referente a isso do bombeiro fazer a avaliação do elevador. E ele pedir todo o projeto do elevador para liberar o AVCB. Pelo que eu fiquei sabendo. E essa é o grande problema, e nós vemos isso muito nos condomínios que nós recebemos. Essa ideia de que não vou fazer a manutenção preventiva, né, Luciano? Vou ficar aguardando a corretiva. Além de ser 10 vezes mais caro, eu coloco, depende do que essa manutenção, né, Luciano? Risco aos moradores. E aí, doutora, de quem que é a responsabilidade civil e criminal? Do síndico. Né? Então, e tem muita gente que não entende isso, né? Sim, o síndico tem que ter essa consciência, lógico, a gente sabe, o síndico profissional, ele tem
essa obrigação e sabe das suas responsabilidades. E, do outro lado, o condomínio, os moradores e o conselho também tem que estar ciente que, às vezes, não entende sobre determinado assunto, acha que o síndico é autoritário ou que não quer tomar as decisões sozinho, mas não. Muitas vezes o síndico ele tem que ser realmente determinado e responsável. Falar, não, aqui quem assina, quem determina o que tem que ser feito, as obrigações e cumprir o que está na legislação, sou eu. Porque depois quem vai sentar na cadeirinha lá dos réus, ou que seja, vai ser o síndico. É o responsável. Doutora, Ele é o a responsável. gente fala de contratos, mas a LTS teve uma visita na Atlas, isso eu posso falar, ela me deu essa permissão. A gente visitou a Atlas para conhecer a Atlas e para trazer novas ideias. A Atlas tem novos projetos aí, muito legal o projeto deles é de supervisionar o elevador, então você Remotamente, né? remotamente, é muito legal. Chama-se Internet Hold. É um sistema que eles disponibilizam isso para o condomínio ou para a área comercial, manutenção, é uma tela, acompanha todos os aspectos do elevador. Abertura e fechamento de porta, sensor de movimento, quantas vezes o elevador subiu e desceu, temperatura, corrente, tensão. Então ele te mostra tudo os parâmetros do elevador e aí dá uma falha. Eles verificam no próprio sistema e se a pessoa ficar presa dentro do elevador, pelo sistema via internet, já não precisa mais falar com a portaria. Ele já aciona lá, vai direto na central, a central já manda o técnico para socorrer o cara. Nossa, Para você ver como que é. Eu falo disso porque tecnologia. eu tive o prazer de ouvir os técnicos, o técnico dele e o representante comercial, que é o César, falar que eles reaveram um contrato que o síndico tirou eles, porque achou que era muito caro, e colocou uma empresinha dessas pequenas que o cara era um técnico de uma empresa grande e abriu uma empresa. E aí, quando eles assumiram, doutora, ele falou que até os cabos que segura o elevador, que é vários cabos de aço, né? Eles projetam isso para ter o peso, né? Para colocar o peso ideal Sim. e a quantidade de pessoas. Eles já tinham cortado, ficava faltando, era 5 cabos, faltava 1. E estava trabalhando com falta de peça, dessa forma. Para você ver que a responsabilidade hoje de você fechar um contrato com uma empresa é tão grande de você analisar se realmente ela presta um bom trabalho, né? Que é preferível você perder um pouco de dinheiro, mas contratar uma empresa literalmente que faz o trabalho que é essencial para o condomínio. Né? O que acontece muito também que a gente percebe, no decorrer dos anos, aquele elevador, como a gente está falando, aquele elevador começa a ficar obsoleto. Que aí uma tecnologia que foi feita lá na sua instalação está diferente de hoje. Mas, E aí não tem mais peça, fica mais difícil a manutenção, ele quebra mais. E aí o condomínio se vê, e o síndico, na necessidade de trocar aquele carro, né? Que fala, o elevador, aquele carro. a caixa, né? A caixa Trocar e tudo, todo o todo equipamento modernizar. E a gente sabe que não é barato, né? Doutora, difícil. mas se você colocar isso a longo prazo, o que será que saiu barato para ele a vida da mulher? Não saiu. Mas na verdade, sim. o que Não, acontece? isso. Só cortando, mas já, na verdade, tudo é a experiência e o profissionalismo do síndico. Ele pode ser morador, pode, mas claro. tem a humildade, né, Luciano, que nós temos muitos síndicos, moradores, até profissionais, né? Sim. Que não tem a arrogância tão grande do que eu sou o centro de tudo, que ele não busca inovar. Ele não busca formas, ele não planeja financeiramente, desculpa. Ele não faz o planejamento financeiro do condomínio a longo prazo. Se eu tenho um elevador antigo da década de 30, então assim, nós já sabemos que não tem. Uma hora vai. Então o que nós olhamos em todos esses condomínios que infelizmente dão essas ocorrências, tem patologias absurdas, pedaço de frente de condomínio, de fachada caindo.
Quando nós assumimos e olhamos as contas, né, Luciano, o que é? O Luciano pode contar isso. Vem o conselho e fala, eu tenho dinheiro no caixa. Hein, Luciano? Aí a gente visita Por isso que a gente falou na última gravação que quando a gente vai fazer um orçamento, a gente solicita algumas informações, não é para se privilegiar. Sim. É para analisar, porque a gente vai visitar o condomínio, a gente analisa o condomínio e analisa as contas e fala para ele, literalmente, se aquele dinheiro ele tem ou não. Uhum. E o que a gente pode fazer para ajudar o condomínio. Porque as pessoas têm uma leve impressão de que tem dinheiro no caixa e que o condomínio está em dia, e quando você vai olhar, não foi feita nenhuma manutenção preventiva. Olha o custo do não dinheiro. foi feita a manutenção de fachada, pressurização, motor. Aí quando a gente vai olhar tudo isso, você Falta vai colocar... E é o que eu falo, qual é o custo de o síndico dizer assim, não, eu sou um excelente gestor. Aí quando olha, tira a fabricante do elevador, coloca lá uma que... Eu sempre falo, gente, é só parar e pensar um pouquinho. Esse cara aí, essa empresa, ela vai comprar a peça de quem? Da fabricante, se tiver consciência, né? Então assim, por que eu vou tirar a fabricante? A fabricante tem meios de negociar. Sim. E aí ele deixa de fazer as manutenções. Não, vamos economizar. Ó, eu sou um excelente gestor, né, Luciano? Que tem um prédio aí que nós não vamos falar, que falou, ó, eu tenho X mil. Daí, rapidamente, o Luciano já falou, não, você não tem esse dinheiro. Que a gente avaliou o prédio. Não, olhou assim, peraí, tá, a fachada precisa fazer. Você vai andando pelo condomínio, você fala assim, não. Jardim nunca foi feito. Então, assim, o que adianta ter, né, contrata terceirizada com contratos daquele jeito? E aí você fala assim, eu tenho dinheiro em caixa. Não tem. E muitos síndicos acham que são excelentes administradores, excelentes gestores, abrindo mão, fazendo economia, que eu falo que é uma economia porca, porque você deixar de fazer o que é técnico e correto e deixar o seu morador à mercê do que pode acontecer é muito ruim, não é, Luciano? Não, e eu coloco mais uma questão. A terceirizada, ela pode ser... tem várias aí prestadoras de serviço top no mercado, não vou enumerar aqui, mas a gente sabe que tem as que estão lá na primeira... Os top 10. Os top 10, né, na lista. Mas mesmo elas, se não tiverem um acompanhamento do síndico, do corpo diretivo, de uma supervisão interna para treinamento, acompanhamento do que... Isso desde a limpeza até o atendimento numa portaria, um controlador de acesso. Se ele não tiver a orientação dessa gestão, ele vai prestar um mau serviço, não vai conseguir atingir a satisfação que o condomínio, que a gente sabe, o condomínio, os moradores exigem, a depender, né, do perfil, exigem um pouco menos ou um pouco mais, mas todo mundo quer uma boa prestação de serviço. Você sabe o que está acontecendo agora, doutora? Que nem o nosso zelador, o João, tem que falar dele, que é um cara excepcional. Ele veio da faxina auxiliar, veio para manutencista, e depois passou a ser zelador. Aí ele fez elétrica e todos os cursos que pedem para ele, que dão para ele, ele fez o de piscina, tá fazendo tá fazendo o curso de segurança do elevador, na própria Atos, vai fazer no mês que vem. Eu falo que ele não é um faz-tudo. Na verdade, ele acompanha e, literalmente, ele tem que conhecer de um pouco de cada coisa. Tem, porque para fiscalizar. Eu trabalho em empresa, doutora, que, inclusive, eles contratam pessoas, vamos supor, é uma empresa grande, que eles prestam serviço, eles contratam pessoas dessa empresa para, literalmente, verificar se a empresa que ele trabalhava faz o serviço. Porque é empresa grande também. E às vezes não é nem a empresa grande o problema, é o funcionário. Né? Eu tinha um caso engraçado, né? Uma empresa grande que eu trabalhei, que eles contrataram um técnico dessa empresa, e aí esse cara foi fazer, a empresa foi com outro cara fazer a preventiva. E foi os caras antigos que conheciam o cara, né? E aí esse cara fazendo a preventiva, deixaram esse cara novo fazer a preventiva e sacanearam o cara, né? Falou, vai lá, faz a preventiva, pode fazer tranquilo lá, não tem problema não, que o cara é de boa.
Aí ele foi lá, olhou, começou a ticar, não testou nada, ticar. E o cara do lado dele só olhando pra ele e falou assim, ó, terminei. Você terminou mesmo? Você só Putz. ticou, você não testou nada. Aí ele falou, não, pode fazer essa preventiva de novo, pode fazer isso aí de novo. Aí ele foi reclamar pros amigos, pô, o cara não ensinou lá não. Eu falei, você é doido, ele trabalhava com a gente. O cara sabe como funciona. Você entendeu? Então, doutora, contrato de prestação de serviço é uma coisa que tem que analisar e tem que acompanhar. Não é só o contrato, tem que acompanhar o funcionário. Tem que acompanhar. Porque E aqui para dar uma dica, né, rápida, para quem vai estar. doutora? Aqui, é que eu estou me fazendo. Dica rápida, Dica rápida. Na hora que você vai analisar um contrato com uma prestadora de serviço, eu indico 3 itens muito importantes no contrato, que é o período de carência, né? A rescisão, a forma de rescisão desse contrato, caso tenha algum problema. Então, você tem que saber as multas que você pode eventualmente levar por conta disso, ou por conta de uma má prestação de serviço, se você tem isenção de multa, se você tem um aviso prévio, né? E os encargos trabalhistas. Né? Isso é muito importante, porque você está contratando aquela empresa, ela tem os seus funcionários, ela tem toda a responsabilidade, né, da contratação desse pessoal, mas na hora que ela falhar, quem vai ser demandado lá no processo trabalhista, o condomínio também responde solidariamente sobre essas responsabilidades. Então, são 3 aspectos aí muito importantes para contratação de uma empresa. Não é uma coisa fácil, né? Não que não seja tranquilo, mas não é uma coisa fácil. Por isso que a gente sempre fala que tem que ter um jurídico. Tem que ter. Exato. Não vem, o cara entrega contrato para você, se você não lê. A gente já teve caso, né, doutora? Sim. De uma outra empresa de jurídico mandar um contrato pra gente, não contratar ela. E se você não lê, você tá assinando uma coisa que quando você vai reclamar não adianta mais. Exatamente. Entendeu? Por isso que a dica, eu sempre falo para todo mundo que quer, vamos dizer, ir para esse mundo que nós falamos, né, um mundo muito louco de condomínio. Você quer ser síndico? Então, assim, pensa bastante. Né? Quer ser síndico? Faça estrutura. Se estruture. Não seja mais um daquele, né, Luciano, que está no mercado aí, que aí, pô, tem síndico que ele fala, vou ser síndico, tá bom. Aí ele não faz as manutenções, só faz as corretivas, porque tem alguma coisa, né, entre aspas, né? E aí faz aquele contrato também estranho, né? Que ele coloca lá, ó, bastando o subsíndico, tá bom. E aí ele coloca isenção para o subsíndico. Então, assim, eu acho que a ética é acima de tudo e estruturar para não ser mais uma coisa estranha do mercado. Você vê, com o tempo, né? A gente pode falar porque a gente vivenciou muita coisa, com o tempo as coisas estão mudando, né? Sim. Na verdade, hoje, os condomínios estão sendo uma coisa bem fiscalizada. Sim. Até porque morador denuncia, né? Tá aí a rede social. Denuncia sobre declaração fiscal, né, Anderson? Sim, sobre declaração fiscal. Declaração fiscal, denuncia para o CREA, né? Denuncia para os órgãos competentes que analisam todas as situações. Eu tenho um caso de condomínio que a gente está atuando e ajudando o conselho, que a síndica não contratou um engenheiro, está se caindo estrutura, está se desfazendo estrutura do prédio e ela está mandando o zelador fazer reparo. Isso é grave, porque eu falo literalmente que é dar um tiro no pé, porque quem vai responder... E não é o zelador, tá? Não é o zelador. É a própria síndica aí, no caso, que vai responder caso aconteça. Que não quer sentar numa assembleia e mostrar para as pessoas que literalmente tem uma coisa que precisa ser feito urgente para não dar problema futuro. Você vê em Santos o que aconteceu, aquela carga excessiva que o cara colocou no prédio. Inventou de fazer uma caixa d'água num condomínio de médio padrão e
a estrutura inteira envergou. E aí o que acontece? Imagina, nós estamos falando de apartamentos de 800 a 1 milhão. Que aquele é um prédio O bonito. que aconteceu? Acabou, destruiu com esse condomínio. Primeiro, gastaram, parece que R$500 mil para fazer a estrutura base que trincou, por causa da carga excessiva. Só que o que aconteceu? Vai sempre ter o estigma. Esse prédio envergou uma vez, vai ergar duas. Não compro. Então, sim, compromete a reputação daquele exatamente, condomínio. quem vai comprar? Temos um exemplo clássico. Já se passou mais de 50 anos. O incêndio do Joelma. Eu vi que teve uma coisa falando dele. Continua lá os escritórios, da mesma forma. Só que é um prédio que está ocupado só 18%. Ninguém quer ficar no Joelma. E aí as pessoas falam, mas não. Por isso que o síndico tem que ter também, né, Luciana, essa preocupação com a valorização. Passou 50 anos? Já se passou 40 anos do incêndio. 40 do incêndio. Já estamos indo para 50, né? O Andraus a mesma coisa. Só que o Andraus, na verdade, que foi até por isso que veio as leis, as regras, as NBRs e tal, mas por causa dos incêndios do Joelma, Andraus. O Andraus é ocupado mais pela prefeitura, né, que loca e tal. Mas o que nós olhamos é que o barato sai caro. A inexperiência, ou falar, eu sou um bom gestor, né, Luciano? Eu tenho dinheiro, olha quanto dinheiro eu deixei no caixa. Mas ele não fez as obrigações, né, Luciano? Quando a gente fala, né, Anderson, sobre esse trabalho de obrigação, de operação e de administração, se o síndico não conhece de operacional, de obra, de manutenção, que ele traga o zelador para o lado dele. Porque é o zelador que vai apontar para ele o que está acontecendo dentro do condomínio. Sim. E ele tem que acatar aquilo, porque o zelador não vai falar besteira para ele. E tem muitos que não acatam. Uma coisa que aconteceu grave. Anos se passaram, a calçada lá elevada, até alguém cair e quebrar. Num condomínio nosso. Levou-se e há anos a fio, a calçada elevou, criou aquele dente. Aquele degrau. Degrau. Vários moradores já caíram e uma senhora caiu. Nossa. Quando nós soubemos, rapidamente, né, entramos em contato para ver se precisava de auxílio. É nossa obrigação, né, doutora? Querendo ou não, é responsabilidade do condomínio. Sim. E rapidamente arrumamos. E aí, muitos moradores, até que enfim e tal. E nós falamos assim, porra, como é que um síndico deixa uma calçada, uma área de passeio, ter um degrau, tendo na sua população pessoas idosas, histórico de pessoas que caíram. No mínimo uma sinalização lá, né? uma faixa. Tá, É né? E não arrumar. Tem que fazer, doutora, tem que fazer. Não pode ser o mínimo, mas tem que fazer. Tem que Uma hora fazer. acontece alguma coisa. É que nem corrimão. Às vezes o corrimão tá solto lá, ninguém passa por aí, mas Uma hora enrosca alguém em alguém. Alguém vai passar. Vai. E se o morador entrar com processo, doutora, contra o condomínio não pode ser condenado? Vai ser condenado. Quer dizer, não pode, vai. Vai. Porque, lógico, não vou generalizar, porque vai depender num caso a caso, mas nessas circunstâncias de falta de manutenção, falta de reparos, um corrimão, uma calçada que quebrou, um piso que soltou, ali é uma armadilha. Uma outra coisa precisa... que, mesmo não entrando, falando só de contratos e terceirização, uma outra coisa que eu antes queria comentar aqui é que a gente teve um caso, isso está rolando já, e tem um síndico que praticamente ele vai se candidatar de novo nesse condomínio, né? E a gente foi chamado para dar uma orientação, tanto para o conselho para os moradores. E aí ele acabou, provavelmente deve ter algum problema lá de hall de entrada com piso, e ele acabou convencendo os moradores de aprovar a troca de todos do hall, sabendo que a fachada do condomínio precisa ser feita urgente,
que é de fora para dentro, né? De dentro ainda você consegue segurar, fazer uma manutenção até fazer. Só que eu, Anderson, a gente sempre conversou, e essa parte administrativa, esse balancete na hora de fazer um serviço muito grande, a gente sempre procura em contratos com empresa que tem cashback para trabalhar dessa forma, para poder parcelar e não onerar o caixa do condomínio. Fazer um planejamento financeiro, né? E aí eu recebi a ligação do conselheiro, eu não posso citar o nome dele aqui, até não vou falar do condomínio que é, ele está assistindo, que ele me falou que ele vai tirar o fundo de reserva todo e parcelou o restante em 12 de 60 para cada unidade, R$60. Gerando Então, um custo a maior pro você imagina numa situação de emergência, porque ele Sim. não pensou nisso a longo prazo, o que pode acontecer. Por isso que a gente fala que síndico não pode tomar a frente de uma situação, porque ele é o síndico. Ele tem que pensar futuramente. E nos riscos, né? Porque o fundo de reserva, ele é previsto na convenção justamente para os casos de emergência, que qualquer condomínio está arriscado a sofrer, né? Então, aí o síndico vai lá, tem aquela reserva, geralmente de 3 meses, cobertura, né, para 3 meses, 3 arrecadações, e utiliza de maneira emergencial. Se você esgota esse saldo para fazer uma outra coisa, primeiro que você precisa de aprovação em assembleia, né? E segundo que, caso precise, está na própria legislação esse fundo. Aí o síndico pode ser responsabilizado, tal. Você é o gestor, você não administrou, você não organizou isso de uma forma correta. Né, doutora? Mesmo porque se acontecer uma minimiza, ao meu modo de ver, lógico, dá uma certa segurança, porque ele teve a aprovação da Assembleia e todo mundo estava ciente do que estava. Agora, esgotar 100% daquela reserva é temerário. E a questão e é isso que nós falamos, né, Luciano? Eu falo assim, eu até às vezes eu brinco, né, quando em alguns lugares que me chamam para dar consultoria ou dar aula, eu falo assim, quer brincar de síndico? Quer brincar de gestor? Se você não sabe, mas você quer falar bonito, você fala bonito, então põe atrás de você, então, um financeiro, Sim. um advogado, técnicos. Uma cobrança. Porque aí eles vão te orientar, você não pode ser arrogante, já que você quer brincar de eu sei, não seja arrogante, escute a sua equipe e dê sempre, isso nós fazemos muito, né, Luciano? Nós nas assembleias, nós damos um leque de opções. E sempre o pós e o contra de cada opção. E damos a voz e a vazão de decisão de quem de verdade é o dono do condomínio, não é o síndico, Sim. e sim os moradores. E é isso que nós somos muito criticados, tá? Porque nós falamos assim, quem manda no negócio é o proprietário, não é o síndico. O síndico é só alguém que está ali. Né, lógico que ele tem as prerrogativas dele, e numa situação, vamos lá, uma situação que isso acontece muito, você fazer uma assembleia para destinar uma verba para uma obra, para uma manutenção, e aí o morador fala assim, vamos fazer isso aqui porque tem dinheiro, vamos fazer aquilo. Você tem aquela autoridade de falar assim, não dá para fazer do jeito que você está querendo fazer. Por quê? Porque a responsabilidade é sua. O morador não pode falar porque tem o dinheiro lá e falar assim, vamos fazer. Não é assim, é planejar. Essa participação é importante, dividir essa responsabilidade numa decisão, mas sempre lembrando, quem vai dar a palavra final em muitas ocasiões vai ser o síndico. Sim. Vai ser o síndico. Doutora, vamos colocar aqui. Hoje a gente precisa falar que o Em Questão Cash chegou aos 7.000. Parabéns! Parabéns para todos. O Em Questão e Cash. principalmente a quem está nos assistindo. O Em Questão Cash literalmente ganhou corpo.
Eu fico muito feliz, o Anderson e toda a equipe, você faz Eu parte que disso. acompanhei aí desde o começo. Desde o começo, não só Olha, você, doutora sucesso. Lidiane, né? Temos a nossa equipe também, tem lá o o Matheus Matheus. também, né? E ontem foi uma gravação que... ontem não, a gravação anterior, né? A gravação anterior foi uma gravação excepcional. Eu tenho que agradecer as meninas da administração, que é meninas, não vou falar. Não vai fazer o jargão que você usou. Lembrando que foi o Anderson que me falou isso. Não. Ninguém falou aqui que elas são as irmãs Galvão. Foi você. Mas, cara, foi muito legal. Teve uma repercussão muito Sim. grande. Teve uma audiência. A gente tá trazendo temas, a gente brinca, a gente fala, mas literalmente a gente tá sendo questionado referente ao programa, porque é uma coisa séria, né? A gente não esperava toda essa repercussão que o programa tá tendo, mas eu quero agradecer a sua participação nessa etapa do programa e a gente chegar aos 7 mil. Agradeço. Né? Eu queria aproveitar e agradecer novamente a audiência e dizer que o tema de hoje é terceirização e contratos, e a gente está com a doutora Carla, tá? Falando, especialista em contratos, né? Cobrança, né, doutora, também, Sim, parte né? jurídica. A doutora já deu A muita área spoiler condominial, pra a gente. gente tem uma certa vivência. Eu tenho Isso 20 é legal. anos de advocacia, 15 deles só com condomínio. Especialista nisso. Então, a gente já viu bastante coisa Sim. aí para auxiliar. E é sempre bom agradecer, porque eu sempre falo que quem faz o Em Questão Cash são as pessoas que assistem, são as pessoas que se inscrevem no canal, que comentam lá. A gente teve vários comentários muito legais. A gente fez a brincadeira das irmãs Galvão. Foi uma brincadeira, repercutiu num ambiente harmonioso. Elas gostaram pra caramba, até ligaram pra gente, né, pra falar que Sim. foi muito legal e querem participar de novo aqui. Sim, e vai, né? E agradecer muito, né, à nossa audiência e aos nossos apoiadores. Eu queria dizer para você que está nos assistindo, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos, tá? Lembrando, tá, você que está nos assistindo, que pegou pela metade do vídeo, hoje o tema é terceirização e contratos, tá? Com a doutora Carla. Doutora? Mas sempre... Não, eu estarei sempre aqui. É sempre um prazer acompanhar vocês. Desde o início, estou vendo o crescimento, o sucesso de vocês, assim... Doutora, a gente não imaginava. É crédito de vocês e a gente tem que prestigiar. Não, a gente fala que é crédito no geral, doutora. Porque todas as pessoas que participam ajudam em questão, né? A trazer informação, a trazer pessoas que vão seguir o Em Questão Cash, que vão agregar muito para quem está assistindo. Porque agora as pessoas perguntam, né, Anderson? Perguntam pra gente. E é muito legal. Show de Fala, bola. Esse Em Questão Cash é divertido. Nós somos meio O Anderson assim. fica assim, pelo amor de Deus, não faz essas coisas comigo. Eu sou educado. Não pareço, mas sou educado. Ai. Mas o importante até, o tema, doutora, qual é, vamos dizer assim, o pulo do gato para os condomínios não serem enrolados nesses contratos estranhos que aparecem? Isso vai... Eu vou dizer assim, vamos melhorar. Eu sou morador e estou vendo que está errado. Eu consigo... Qual é a autonomia se eu percebo que meu síndico parece que é uma casada? Que é a coisa mais comum. Né? Eu sei que é até meio pesado para alguns. Eu vou falar uma coisa dentro do que você está falando do né? contexto para que a gente deixe bem claro, mas a doutora pode tentar explicar para a gente. Na verdade, eu não... Assim, a gente olha precisa... Só, eu sou um morador. Sim, vamos dar um você exemplo. percebe... Eu sou um morador e eu vi que o contrato lá tá estranho. Não bate com o que está sendo feito. Tá estranho. Eu já falei com o síndico. É a fiscalização. Eu já É a falei com o fiscalização. Né? E Pedir aí a Doutora. prestação de contas, verificar, eu quero ver o contrato. O síndico pode ser acompanhar. negado, doutora? Não, de jeito nenhum. Aliás, a documentação relacionada ao condomínio, seja contrato, pasta de prestação de contas, notas fiscais, toda a documentação tem que estar à disposição do morador, ou na administração, ou numa plataforma da administradora, de livre acesso.
não há por que esconder, né? Então, aqui, eu falo isso porque... Aliás, tem isso acaba, né, trazendo Então, mais desconfiança. E o legal é que tem muito síndico que o morador é o chato, é aquele... Eu sempre falo, todo condomínio tem a pessoa... Porque ela está preocupada que é patrimônio dela. Claro. Mas ele falou o seguinte, olha, você tem que fazer um pedido formal, eu vou avaliar, e aí se eu ver que eu estou confortável no seu pedido, eu te entrego. Não. O pedido formal, a solicitação, até é plausível naqueles casos que é uma documentação que não está né, num site digital disponível. Aí está na administração, ok, aí eu acho que marca dia, hora, até por uma dinâmica de organizar aquele acesso àquela documentação, alguém acompanhar, porque a guarda de toda a documentação é do síndico. Então, ele tem essa responsabilidade e ok, ele cuidar nesse aspecto de vigilância, mas não que ele esteja escondendo ou não querendo mostrar, isso é uma outra questão. Né? Na verdade, a gente sempre fala, doutora, que quando se monta entre o síndico, que se monta o conselho diretivo mais o subsíndico, eles não podem ter informação privilegiada. Né? A informação que eles vão ter é literalmente que vai ter que ser passado para o morador. Agora, tem coisas que literalmente tem que ser resolvida ali, porque eles são pessoas eleitas para tomar uma posição pelo condomínio. Mas referente à documentação, eles não podem segurar nada. Não, a gente tem casos aí que o síndico blinda de uma tal forma que é um horror. Né? E mesmo porque não é visto com bons olhos. Eu acho que a transparência... Sim, tem que ser essencial. Outra coisa... Uma coisa que eu vejo que o síndico, quando ele tem esse aval, não é aval, eu falo que é um pouco de falta de atenção do conselho, né? Que aí ele percebe que ele pode fazer tudo, e aí ele fecha aqueles contratos mirabolantes, aquele contrato que ele contrata um mercadinho que vai construir, que vai colocar lá, que tem 3 anos de garantia lá que o mercado tem que ficar lá. Aí se você mandar o mercado embora, você vai pagar X valor e depois do valor, se você mandar embora de novo, você paga o mesmo valor. Isso é absurdo. Por isso que é importante o jurídico, sempre estar acompanhando. É um mal necessário. Mal não, é um bem. Doutora, nesse caso, é um bem, o jurídico acompanha, mas é um bem. Doutora, nesse caso, do morador do gasto. Nesse caso, sai o síndico. Aí ele fica com esses problemas, principalmente jurídico, porque um contrato é um problema jurídico. E aí é uma coisa que a empresa, como o Anderson falou, é uma empresa que não presta um bom serviço. Eu consigo cobrar da empresa que ela apresente algo plausível referente ao contrato? Que ela apresente uma formalidade, por que daquele contrato redigido daquela forma? Então, o contrato, depois que ele é assinado, ele fez lei entre as partes. E aí, por isso que eu falei dos cuidados na hora de assinar. E uma delas é os motivos de uma rescisão motivada ou não motivada. Sim. Que isso vai incidir em multas. Então, tem as penalidades. Então, o síndico, na hora de assinar o contrato, ele precisa verificar todos esses pontos. Mas não seria um abuso, dependendo do que nem esse contrato que a gente falou, do cara entrar com uma mercadoria dentro do condomínio, e aí você tem 3 anos, tudo bem, ele foi lá e investiu 3 anos do meu investimento. Ok. Você paga uma multa se você tirar é uma prática normal, beleza. Porque a empresa Mas vem... depois que passar os 3 anos, você pagar a mesma multa se você tirar o carro? Não. Eu acho que é abusivo. Não, é abusivo. É aquilo que a gente falou. São cláusulas leoninas. Por isso que um jurídico vai sinalizar, olha, toma cuidado aqui, isso aqui melhora as condições, pede para tirar essa cláusula, porque senão a gente vê contratos que o condomínio fica refém dessa empresa e não consegue se desvencilhar, uma rescisão, a não ser que tenha uma justificativa motivada, né, para fazer essa rescisão, ou que simplesmente falou, não, vamos pagar porque é melhor para se livrar do problema e procurar aí
tirar aquela experiência como aprendizado e tomar cuidado na contratação de uma nova empresa para não cair nessas armadilhas. Doutora, eu vou mais além. Eu sempre falo e vou bater nessa tecla. Quando você tem um conselho que é conivente com essa situação, tem que colocar a assinatura dele lá. Porque Sim. na hora de fazer uma assembleia, ó, tá aqui, ó, vocês assinaram. Hoje em dia, está sendo bastante comum essa divisão de responsabilidade. O síndico expõe, olha, tem a empresa A, B e C, e na hora de assinar, falou, é isso, ok. Ou leva para uma assembleia, ou se a assembleia dá autonomia para o corpo diretivo resolver, escolher, eles assinarem pelo menos como testemunha. Ou colocar como na assembleia segunda... que eles aceitaram. Isso. Porque eu tenho certeza absoluta que esse contrato ele não foi representado numa assembleia. Da forma que foi. Não foi. Nós estamos cheios de casos, é aquilo que eu falei. Aí o contrato é o síndico profissional. No contrato do síndico profissional dizendo que todos os atos dele são válidos a partir do momento que o subsíndico e membro do conselho dá o ok, todos são válidos. Aí a convenção lá fala diferente, mas tá tudo bem. Aí você vai ver nas assembleias ele dando benefícios que a convenção diz que não é para esse grupo, e depois o cara dizer assim, não, eu sou correto. Eu passei por uma situação. É estranho, né? Eu passei. É estranho isso. Antes da gente se conhecer, eu passei por uma situação. A doutora me orientou. Na época, o cara que era o síndico, ele fez um contrato. Ele era o síndico, ele colocou a empresa dele de portaria e limpeza. E ele fez um contrato que, se ele saísse, o condomínio não poderia contratar os funcionários deles por 2 anos, sendo que eram funcionários do condomínio. Que saiu de outras empresas e continuou no condomínio. Só que ele colocou uma coisa que não foi aprovada em assembleia, o conselho não deu essa diretriz para ele, o conselho questionou ele se a empresa dele era o mais barato e era a mais eficiente, que literalmente a gente contratou e ele teve que engolir o contrato dele. Exato. Entendeu? Então, de novo, São manobras, né? Que a gente vê no mercado. Fala, Isso é necessário ruim, né, ter um jurídico. Não. O síndico tem que ter um jurídico apoiando ele. É aquilo que eu não, falo. Mas, Anderson, fazer... até tinha, mas quando é o síndico é uma empresa que o cara não traz ele traz o jurídico dele, ele traz a empresa de portaria, ele não tem como. Ele é tudo é ele. Tudo é ele. É aquele caso que nem o morador. Ele fiscaliza ele mesmo. Participou da assembleia. Não há isenção na decisão, né? Nenhuma. Doutora, agora as perguntas das assembleias do condomínio que a LTS pega, que eu vou com o Anderson, eles falam assim, levanta a mão, antes você quer fazer uma pergunta? Aí o cara levanta a mão, aí o outro pode falar. Eu vou poder falar com o jurídico, porque o que eu tinha aí, eu não conseguia nem falar com o advogado. Você sabe que nós tivemos um caso, uma gestão de um síndico, ele foi destituído, né? E antes, aí no cumprimento do aviso prévio, ele saiu assinando alguns contratos. E nós, como jurídicos, analisamos alguns deles, demos a devolutiva, olha... Cuidado aqui, sinalamos, cuidado aqui, cuidado aqui, cuidado aqui. Faz parte fizemos a nossa lição de casa, sim. Que é analisar aquele contrato, e a questão comercial, é o síndico que vai decidir lá com a empresa. Vida que segue, o síndico saiu, entrou um síndico novo, e a gente continuou fazendo o jurídico. Aí, como todo síndico que entra, né, vai analisar todo o histórico do condomínio, vai verificar contratos, e aí se voltou para o jurídico e falou, olha, vocês analisaram esse contrato aqui? Aí isso depois de 6 meses. Fomos buscar o contrato, sim, analisamos, está aqui a devolutiva. Ou seja... Se a gente não tivesse demonstrado, indicado, olha, isso não está legal, modifica aqui, verifica ali, aquele síndico ia achar que, puxa, né, o jurídico olhou, não alertou, aí ele viu que a gente
havia alertado sobre aqueles itens, mas o síndico antecessor acabou modificando algumas cláusulas e assinou. E aí o jurídico também não tem como... Não, se ele né, não não mandar para tem, vocês, não tem como. E isso que é importante, né? Também deixar bem claro que o jurídico, ele orienta, ele sinaliza, mas quem vai assinar é o síndico, né? Tem isso também. Eu tenho que falar que pena, né? Pelo menos o síndico não assina aqui, né? Na questão cash, né? Agora você ainda vai dizer que vai acabar, você tá zoando, né? Agora que nós estamos aqui no... Agora que eu já ia pedir até um cafezinho para nós aqui, um biscoito para ouvir. Então, mas não sou eu, né? É o programa. É o né? É o programa. Nós né? temos que pedir aí mais tempo para nós. Pegar Um programa de 2 horas. Pegar o cara do estúdio. Opa! Gente, poxa, é um programa, cara, muito legal. Eu cada vez mais eu aprendo, né, nessas entrevistas. Né? É uma coisa que não é só para a pessoa que está assistindo que é leiga, também eu e o Anderson, a gente aprende a cada dia mais. A gente pega condomínios aí que a gente fica de boca aberta com situação aí que o cara fala assim, você tem uma explicação? Aí fala assim, faz um favor, manda seu regimento interno, manda para nós a convenção que a gente vai ler isso, porque é a primeira vez que a gente vê um negócio desse. E o pior é que acontece, na semana passada, que eu fui numa reunião para substituição que eles estavam nos chamando, o pessoal virou e falou assim, nós vamos poder falar com o zelador? Eu falei, como? Não, a síndica proibiu, não pode ninguém falar com o funcionário. Eu falei, como assim? Não pode. É umas ordens absurdas, né? Mas o Em Questão Cash é para isso. O Em Questão Cash hoje fala com a massa, é muito legal. Hoje o Em Questão Cash é um programa que tem crescido organicamente, não tem impulsionamento de nada. É uma coisa que a gente está galgando aos poucos, mostrando o nosso trabalho. Lógico, com erros e acertos a gente vai corrigindo o programa, vai melhorando o programa. A gente vai ter novas atrações aqui no programa, a gente vai ter novas parcerias, né, Anderson? Sim. Literalmente a gente vai trazer logo mais aí o Fábio Dans, que é o diretor da Atlas, para falar do novo sistema que eles têm lá, que eu fui visitar, é sensacional, né? É um sistema, como a gente falou aqui, que monitora os elevadores e você praticamente tem um custo-benefício melhor, né? E você consegue ter um tempo melhor. E ainda, o melhor de tudo, aquele morador que gosta de falar, não é feita a manutenção, não sei o que lá, literalmente gera lá um relatório, você consegue cadastrar o e-mail do morador lá e jogar para o e-mail dele tudo que foi comprado, tudo que foi feito no condomínio. Você acredita? É muito legal. E é tempo real, doutora. Tempo real. Eu fui lá visitar, é muito legal. Eles não fizeram muito marketing ainda, porque eles estão fazendo alguns testes, né? Mas já tem lá, eles usam como exemplo as filiais deles, as centrais deles, né? Eles mostram o elevador, eles projetaram uma cabine e eles mostram por pontinhos os sensores, aí eles mudam de cor conforme a demanda, conforme vai acontecendo, e literalmente você consegue até analisar quem foi o técnico que te atendeu. Eu falo que, literalmente, isso vai viabilizar muito bem para a empresa, custo-benefício deles vai baixar, porque eles não vão precisar ter aquele monte de gente de campo. Sim. Eles vão ter mais pessoas. Remotamente já vai dar assistência. Doutora. Tecnologia. Vou falar uma outra coisa legal. Inibe a portaria de algumas coisas que a portaria não tem essa responsabilidade. Que a portaria agora atende lá, o morador está preso, a portaria corre lá, não sei o que lá. Acabou. A portaria vai dar um auxílio, máximo vai descer lá para tentar acalmar aquele morador que está preso no elevador. Isso é legal. E a gente vai ter uma outra pessoa aqui, que esse vai ser do balacobaco. Vai ter gente que vai ficar doido. Somente, as empresas aí, nossas parceiras aí, esse cara é fogo. A gente vai trazer o Celso Russomano no programa. Ele topou, tá no Em Questão Cash. É importante. Ele é um cara muito legal. Inclusive, ele fez até um vídeo da gente bagunçando com o dono do Mix, do mercadinho Mix Baratinho. Logo eu vou pôr. Aí, se ele permitir, eu vou pôr. Foi muito engraçado. O cara ficou
desesperado, o que tá acontecendo? Não, não acredito. E o advogado dele falou assim, ó, meu, eu não consigo resolver esses negócios, não. E aí depois no final aparece eu abraçado com ele falando, foi muito legal. E ele vai estar aqui e a gente vai ter outras coisas, né? A gente vai ter o Condox, né? Logo mais aqui também, a gente vai entrevistar o dono do Condox, que é uma empresa que faz software para sorteios. Sorteios de vagas, De vagas, sorteio. Tecnologia. Tecnologia. É que, assim, nós temos que acompanhar. Vamos ter o Rodrigo também, que vai falar hoje de tecnologia de supervisão, que é a mesma situação da Atlas, só que ele monta um sistema de supervisão para o sistema de monitoramento, pressurização. Então, cara, eu vou falar para você, o zelador ele vai ficar lá numa cabine operacional, Só analisando, olhando. ele vai ter mais tempo, Sim. porque literalmente é muito trabalho ele acompanhar. Ele já consegue acompanhar pelo sistema, ele não precisa subir mais lá em cima, acompanhar pelo sistema como que está o nível de água da caixa d'água, como que está a pressão da água, né? Os Como que está o equipamentos, reservatório. bombas e- Vai otimizar o Ah, tempo de. Até, doutora, a supervisão tem hoje do alarme de incêndio. Consegue mostrar para você todos os sensores que tem, os tipos de sensores, e consegue falar qual sensor está com falha. Porque o sistema já Sim, faz isso, sim. mas você traz ele para o computador. Isso é legal. É, Que é bom. modernização. Modernização. Indústria dentro do condomínio. É indústria dentro do condomínio. Literalmente. né? Então, literalmente, está facilitando isso, está diminuindo o gasto. É uma coisa muito legal. Então, a gente vai trazer para o Em Questão Cash. Pena que o Em Questão isso aí. Cash está acabando. Já. Então, eu preciso, doutor, agradecer novamente Eu você. que agradeço, é tá aqui sempre com a um gente. prazer estar aqui com vocês. Falando de contratos, falando de outras situações, né? E deixando as pessoas a par, né? De como funciona hoje, né? Hoje com a tecnologia, hoje com o síndico profissional, literalmente ele tem que ter uma gama de pessoas na empresa dele para atender o morador, né? Não tem mais esse negócio do síndico que fala assim, não, eu faço tudo, não faz Quem não. faz tudo não faz nada. Não existe pedricista. Né? Ou ele é Exatamente. pedreiro ou é eletricista. Exato. Se ele é os dois, eu vou falar que é o cara. É. Aí a gente não consegue contratar, porque não dá para pagar 2 salários. É Né, verdade. doutora? Então vamos lá. Brincadeiras à parte. Novamente queria agradecer a doutora Carla. Queria agradecer a audiência do Em Questão Cash. Graças a vocês, a gente chegou a 7 mil inscritos no canal. A gente vai galgar bastante aí, vai chegar além, né, do limite aí, né, Anderson? Vamos esperando aí. A gente não esperava que o Em Questão Cash chegaria tão rápido a 7 mil inscritos, mas a gente vai Vamos lutando. aí rumo aos 10 mil. vamos É chegar aos isso 10 aí. mil. A gente está batalhando pelos 10 mil. A gente quer agradecer vocês, né, pela audiência, quer agradecer você que está nos assistindo, você que compartilhou, que apertou o sininho. A gente agradece muito você e continue compartilhando. Traga mais gente para o Em Questão Cash. Você que está nos assistindo que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe, aperte o sininho que você vai receber novos conteúdos, tá? Muito obrigado vocês que estão nos assistindo. Eu agradeço os apoiadores G5M. G5M terminou, tá? Uma obra do Carrefour. Cara, depois eu vou trazer aqui, muito legal a Isso é muito G5M. legal. Fez toda a projeção dessa obra, eles fizeram o orçamento dessa obra, eles fizeram acompanhamento dessa obra, colocaram foto lá e ficou muito legal. A gente precisa trazer o diretor Novamente. Gomes aqui para poder falar. Novamente. Né? A LD Tech, Detetizações, que cuida de limpeza de caixa d'água, gordura, que traz o laudo dessas limpezas das caixas d'água e que faz uma detetização muito simplificada do seu condomínio. Cara, é muito legal. Inclusive, a gente acabou fazendo em alguns condomínios nossos e foi sensacional. A LTS Síndicos, né, que hoje está crescendo cada vez mais com o Anderson, está aqui na bancada com a gente sempre, né, está trabalhando aí, está ajudando você, está dando treinamento, está acompanhando, está dando assessoria, né, Anderson? E é muito legal. O Mercadinho Mix baratinho, que provavelmente ele deve ter chegado aos 100, né? Ao 100. Excepcional, né? O Eu tenho certeza cashback- que ele vai querer estar aqui para agradecer ao Celso ao susto que ele deu. Acredito que sim. Vai estar aqui o Evandro, o Rômulo e o Peterson. São gente boa demais. Queria agradecer a Kit Gás Brasil. O Felipe tem me atendido Uma numa empresa- emergência, doutora. Empresa fabulosa. Eu tive novamente aquele cara que não gosta de trazer a empresa para instalar o aquecedor dele Faça e você instalou mesmo. ele mesmo. Aí a merda aconteceu. Ele foi lá, Ai, inverteu
Pois Nossa, a água, tubulação não e dá jogou gás. água, mas graças a Nossa. Deus, o zelador, como sempre, foi rápido, fechou o registro principal do ramal dele e não atingiu os outros. Se tivesse atingido os outros, era Nossa. pior. Então, o Felipe tem me atendido excelente, fora que a gente teve um vazamento, inclusive ele está lá dando atendimento, né? E a estação 80, né, que a gente tem aqui a casa de show. Pô, a caixa de show. Eu preciso, provavelmente eles vão mudar algumas coisas na estação 80, vão colocar algumas coisas pra Uma gente lá. senhora casa. Tem que trazer Tem um- vídeo novos, a gente vai trazer vídeo novos, vamos mudar a forma de fazer os sorteios, tá? Provavelmente vai ser uma casa coisa bem que legal, com tira do orientação chapéu, deles. Maravilhosa a casa. Né? Eu não vou colocar nada do Elaino, porque já foi Já foi. Só agradecer o ele, evento o que ele evento fez para as foi muito crianças, foi muito legal, a gente passou no vídeo anterior. Agora ele vai trazer um novo evento, né? Ele vai dar data, vai dar tudo, a gente vai colocar aqui de novo. O Rodrigo da Vila Alice, que treina crianças, se a produção puder colocar aí, ó, fica na Dom José Marcos de Oliveira, 155, na quadra de samba, Vila Alice e Santo André. Meu, esse cara trabalha, ele mais uma pessoa, os dois, e do bolso ajuda essas crianças aí a treinar, a jogar muito futebol. importante aí dar esse apoio. Eu pra preciso comunidade. trazer ele aqui, eu não tenho falado com ele mais, provavelmente ele deve estar numa correria total, mas ele Imagino. precisa vir aqui junto com o Elano para falar desses Sim, eventos. desses projetos. Rodrigão, um abraço para você, pro Elano, tá? Gostaria de que você estivesse aqui no programa hoje, mas vamos marcar para você estar aqui falando desses eventos que vocês fazem para criançada, tá? E a gente tem o Enzi Murilo, cara. Não, desculpa. Agora a nós gente temos teve aí- a festa do Reserva Morato. Desculpa, a tá, festa do pessoal? Dia das Crianças. Festa do Dia das Crianças que E teve no foi Reserva muito Morato. bom, Foi muito legal. bom. É um condomínio Né? da LTS. Sim, Eles sim. liberaram para passar aqui no programa lá, um evento muito Foi. legal para criançada. Isso é legal, né? Fazer esses eventos nos condomínios. Foi muito bom. Foi muito legal. E a gente tem, para finalizar, o Enzi Murilo, né, com o novo clipe deles, né, que a gente colocou aí, se a produção puder. Passar, isso é muito legal, né? É. É uma Ei, dupla doutora. muito boa. É um grupo sertanejo que estão aí já nas paradas de sucesso. E aí a gente acabou fazendo uma amizade porque eles vão tocar literalmente na Estação 80, né? E estão aí arrebentando. E eu faço questão de mostrar eles aqui sem cobrar. Nada. É o apoio mesmo. É o apoio É porque uma dupla muito boa. eles inclusive mandaram um vídeo pra gente no particular pro Em Questão Cash, colocando meu nome, representando o Em Questão Cash. Fizeram um sertanejo lá, uma moda, né? E a gente já até passou no programa. Então, Então, cara, não tem o que falar. O Em Questão agradecendo Cash novamente é e- top. Doutora, novamente, muito obrigado. Obrigado ao Anderson. Obrigada a A vocês. gente agradece pelo programa, agradece que a gente faça mais outros episódios com a doutora Sim. para falar de temas do segmento jurídico, né? Que Sim. os moradores precisam entender literalmente como funciona, né? Que é o Em Questão Cash. E dizer para você que até o próximo episódio, tá? É isso aí, pessoal. É Tchau, isso tchau. aí. Tchau, tchau, hein?